Paz e bem. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode este homem nos dar a sua carne para comer? Jesus disse: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem se alimenta de mim viverá por mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, não é como o pão que vossos pais comeram. Pão vivo que desceu do céu. Nossos parentes, seu pai ainda está vivo, você tem algum? Pai, ele está bem, ele ainda vive, e eles se ajoelharam e se prostraram. Eles reclamaram: José ainda está vivo e o seu governante de toda a terra. José, meu filho, está vivo. Irei vê-lo antes que. Rosto, por que você ainda está vivo? Venderão um boi vivo e dividirão entre si o preço. O homem poderá ver e viver. Então ele tomará a ave viva, a madeira do cetro e o pano, e os molhará juntamente com a ave viva no sangue da ave, e soltará a ave viva no campo aberto. Pano escalarte e a ave viva, e mergulha-los no sangue, água viva com ave viva, com a madeira do cedro. Deixem a ave viva ir livre para fora da cidade, nos campos. Azazel será lançado vivo diante do Senhor, porque ele trará o bode vivo com as mãos sobre a cabeça do bode vivo, ele confessará sobre ele. Ouve você, e ele permaneceu vivo. O homem permanece vivo, falando no meio do fogo e permanecendo vivo. Se até hoje, enquanto eu ainda estiver vivo entre vocês, vocês estiverem, eles prenderão um rei de aí vivo e levarão a Josué. O extermínio não deixou ninguém vivo e incendiou Azor. Não deixaram ninguém vivo. Ele tomou a Gade, rei de Amaleque, vivo, e atravessou o rio. Enquanto o menino ainda estava vivo, falamos com ele. O que vocês fizeram, pois o menino ainda estava vivo e vocês jejuaram, choraram? Enquanto a crítica ainda estava viva, eu jejuei e chorei, porque eu e a criança viveremos. Absalão, que ainda estava vivo no carvalho. E se Absalão estiver vivo e nos estiver aqui hoje, sim, ele é o que vive, e eu sou seu filho, e é o que morreu. Seu filho é ele que vive, e eles estavam discutindo assim. Ele diz: meu filho é o que vive, e está morto. Diz: meu filho é o que vive, é o que está morto, e morto é o que vive. Corte o filho vivo em dois, e de metade a uma mulher. A mãe do menino viva pelo rei, porque Senhor, dá-lhe o filho vivo, não mates. Entregue a criança viva ao primeiro, não mate. Jeroboão, ele não deixou nenhum descendente vivo daquela linhagem.
Ele perguntou: eles ainda está vivo? Ele é o meu irmão? Tantos que nenhum deles sobreviveu porque foram despedaçados. Ele já não contemplou a luz, embora eu viva, hábito com os mortos as criadas para ver se ele está vivo. Então, se ele estiver morto, nós o sepultaremos. Ele saiu e relatou a eles que estava vivo e que nada havia acontecido. Tão certo como eu vivo, é o poder aquele que havia usado enquanto seu marido Manasse estava vivo. Juventude, enquanto ainda vivia, dividiu seus bens entre eles, que capturou o vivo e o obrigou a pagar generais para capturar o vivo, e eu não conseguia escapar da mão dos assaltos enquanto ele ainda estava vivo, enquanto a fumaça se espalhava. Homem mais jovem que ainda estava vivo e não apenas em palavras, mas vermes, e enquanto ele ainda estava vivo, sua carne estava em agonia. Grande força querendo pegar o desgraçado vivo, e ainda que o meu Redentor vive, e que ele se levantará no fim. Então, na minha vida, enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus. Esperança. Um cão vivo é melhor que um leão morto. Terra e cinza, mesmo em vida, suas entranhas são repugnantes. A gratidão se perde. Aquele que está vivo e bem louva ao Senhor de seus filhos. Aquele que vive para ver a queda de seus inimigos. De ti, como eu vivo, declara o Senhor. Eles me trancaram vivo na cova e me lançaram para fora. Vivo eu, diz o Senhor Deus, desde que juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que não farei isso. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que eles não salvarão. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que eles não salvarão. Senhor Deus, juro pela minha vida que ele, como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês consultar-me. Juro pela minha vida que não serei consultado. Israel, juro pela minha vida, declara o Senhor Deus. Como eu vivo, diz o Senhor Deus. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Senhor Deus, assim como eu vivo, certamente aquele que estão entre os, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, declara o Senhor Deus. Homem, mas somente o Deus vivo que fez o céu e rei, que belo é um Deus vivo. Você não vê o quanto ele bebe, e portanto tão cedo que eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos. Disse o impostor enquanto vivia, depois de 3 dias ressuscitaria. Mas quando ouviram que ele estava vivo e que ele o tinha visto entre os mortos, que aquele que estava vivo, que dizem que ele estava vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém vida, ele me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também. Mas vocês me verão porque eu vivo, e vocês viverão também. Depois da sua paixão, ele se apresentou vivo a eles. Eles trouxeram o menino de volta vivo e ficaram muito consolados. Pois tenho grande desejo de ver vocês, pois está escrito: vivo eu,
diz o Senhor, todos os dias da minha vida, e eu estarei sempre com vocês. Há muitos anos que anseio por vir ter contigo, Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vida na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Qual era a representação viva de Jesus Cristo crucificado? Ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nosso desejo era intenso, amor e a lembranças sempre presente que tens de nós ansiando, pois Deus vive sempre para interceder por eles. Mortos na carne, mas vivificados no Espírito. Vivo, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre e tenho poder sobre suas obras. Vocês são considerados vivos, mas estão mortos. O Senhor te dê a paz.